Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidar toda a igreja que abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos estar estudando esse capítulo hoje no estudo. Acredito que nós vamos concluí-lo. Um capítulo bem interessante da carta, já é a reta final. Nós temos depois de hoje, permitindo o Senhor, mais 2 cultos de ensino para concluirmos a segunda carta aos Coríntios. E eu glorifico a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco através dessa carta. Com certeza que a fé dos irmãos tem sido enriquecida, assim como a minha. 2 Coríntios, capítulo de número 11, todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor nos diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Meus irmãos, nós chegamos aqui no capítulo de número 11, nós ainda estamos no mesmo tema que Paulo iniciou no capítulo 10 da carta, em que ele defende a sua autoridade apostólica. Eu mencionei para os irmãos que a autoridade de Paulo sobre aqueles irmãos estava sendo questionada por falsos obreiros e por aqueles que estavam sendo envenenados por esses falsos obreiros, no sentido de questionar se Paulo tinha ou não direito de estar corrigindo aqueles irmãos. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 11, Paulo vai um pouco além da sua defesa, e ele então vai começar a apresentar as suas justificativas, o que, no entendimento dele, lhe dava o direito de liderar aquela igreja, exortá-la e instruí-la na palavra do Senhor. E quando nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo 2, Paulo lhe pede que os irmãos venham suportar ele um pouquinho mais. Ele até se compara ao louco, porque ele estava num momento de muita tensão interior, porque ele zelava daquela igreja com um amor inexplicável, um amor que é característico de todo obreiro do Senhor. Todos aqueles que Deus chama, amam a igreja. Todos aqueles que Deus tem comissionado, amam a igreja, amam os trabalhos da igreja. E Paulo tinha esse sentimento. Sendo ele apóstolo e fundador da igreja de Corinto, ele vai mais além, dizendo no versículo 2 que ele tinha um zelo muito grande, um zelo parecido com o zelo de Deus. E por que isso? Porque ele havia prometido entregar a igreja como uma virgem pura, prometida a um único noivo, a um único homem, que era Cristo. E nesse ponto, eu quero refletir um pouquinho com os irmãos. Queridos, nós precisamos de zelo. Nós, ministros, temos que ser zelosos, no sentido da forma como nós conduzimos os trabalhos da igreja. E a igreja é chamada na Bíblia de um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Irmãos, o zelo nunca é demais. Zelo deve ser uma característica viva de todos aqueles que professam a fé do Senhor Jesus. E nós temos vivido dias, irmãos, em que tem faltado zelo na igreja. Tem faltado zelo naqueles que são povo de Deus. Nós observamos que o zelo se aplica a tudo, meus irmãos, em todas as esferas. A igreja tem que ser zelosa na sua doutrina. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Irmãos, nós vemos hoje invenções grotescas, feitas em nome de Deus, feitas inspiradas na Bíblia Sagrada, e que têm afastado as pessoas da verdade. Então a igreja tem que ser zelosa, no sentido de preservar a sua doutrina. Irmãos, leiam a Bíblia, meditem na sua mensagem. Uma das grandes conquistas que a Reforma Protestante trouxe foi o acesso dos crentes à Bíblia. Porque antigamente somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia, porque diziam que se o povo lesse ficava doido. Até hoje tem igreja evangélica que proíbe o povo de ler a Bíblia. Não lê a Bíblia, não estuda, porque a Bíblia tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu, está escrito. Por que eu não posso ler? Por que as pessoas fazem isso? Para impedir que vocês conheçam a verdade. Porque o povo que lê a Bíblia tem liberdade de consciência. Um povo que lê a Bíblia sabe que todos são sabedores e todos podem buscar a Deus. Um povo que lê
sem a palavra. Eu não acredito em dons espirituais sem a palavra norteando. Eu não acredito no crente que diz que fala em nome de Deus, se ele é raso de Bíblia. Nós precisamos ser zelosos na doutrina, lendo as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, a gente tem tido tempo para muitas coisas. Nessa era do entretenimento, a gente gasta um tempo no smartphone, um tempo na internet, gasta um tempo no Facebook. E daí chega no final do dia e ficou sem tempo para Deus, sem tempo para a Bíblia, sem tempo para oração. Não podemos. Nós precisamos ter prioridades, nós precisamos saber posicionar bem as coisas. E Deus tem que ser mais do que uma prioridade. Deus, ele é um ser inegociável. Ou ele é o único, ou ele não é nada. Então nós precisamos colocar Deus realmente em evidência na nossa vida, porque por ele vivemos e por ele existimos. Então temos que ser zelosos na doutrina. Zelosos, meus irmãos, do nosso comportamento. Irmãos, eu quero orientar os irmãos para tomarem muito cuidado com algumas coisas que às vezes a gente faz e a gente se esquece da nossa igreja, se esquece do nosso histórico, se esquece da nossa história cristã, das nossas tradições. Muito cuidado com excessos, meus irmãos. A gente, graças a Deus, saiu do tempo de zelo sem entendimento, mas eu tenho medo que a gente está caminhando em direção a uma libertinagem bem entendida. Irmãos, a igreja é o local que a gente tem que vir da melhor maneira possível, com a roupa mais decente possível, com o comportamento mais sério possível. Irmãos, hoje a gente vê umas coisas na igreja que a gente está meio assustado. Às vezes senta aqui algumas irmãs aqui na frente e a gente não pode nem dirigir o culto olhando para frente. Tem que dirigir o culto olhando para os anjos, porque o que a gente vê aqui, com a postura que a pessoa está sentada, não tem condição. Então, irmão, dá uma observada no tipo de roupa que você está usando. Dá cuidado com o decote, irmã. A mulher tem que ser sensual para o marido, dentro de casa, dentro do quarto. Aqui na igreja, a gente tem que se trajar para a glória de Deus, para adorar o Pai engrandecer. Cada ambiente tem um traje correto para ser usado. Eu não sou extremista, os irmãos me conhecem depois de 13 meses. Não precisamos de extremos, mas na igreja, no templo, nas reuniões de adoração, qualquer compromisso aqui, o zelo é necessário. Eu estou aqui vendo o meu Emerson, que está aqui com a gente hoje. Você já vem vindo, meu amado? Deus te abençoe. O Emerson lembra quando eu era líder de mocidade, que eu ensinava os jovens, antes de vir para a igreja, dar uma paradinha na frente do espelho e fazer uma análise, uma reflexão, se aquela roupa era adequada para estar na igreja. E eu falava assim: jovem, joga uma moedinha no chão, abaixa para pegar. Se aparecer mais do que deve, essa roupa não é boa para vir na igreja. Deixa essa roupa em casa. Irmãos, a gente está num tempo que, se a gente não vigiar, os irmãos vêm tomar quem quer para a igreja. E eu não estou falando de roupa para casamento, que é uma outra situação. Casamento pode acontecer, a gente não tem outra opção. Eu estou falando de culto, de reuniões aqui de adoração. Nesses momentos, irmãos, a gente vai sempre pesar pelos costumes nossos. Eu quero pedir para os líderes, por favor, se vier alguém aqui sem estar seguindo as normas que são nossas, essa pessoa não deve participar do ensaio, não deve participar, não deve receber oportunidade, porque senão a gente vai começar a afrouxar valores que são inegociáveis. Por quê? A santidade convém ao povo de Deus. A igreja tem que ser zelosa do seu comportamento. Tem que ser zelosa do seu comportamento. Então vigiemos nisso. Zelosa no caráter. Quantas vezes, irmãos, a gente é surpreendido por pessoas que às vezes agem sem caráter no meio da igreja. Fala uma coisa para o irmão e quando você vai apurar, desmente. Não, eu não falei. Não, pastor. Não, imagina, não foi bem isso que eu quis dizer. Irmãos, a gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que ser transparente. Falei, eu assumo. Fiz, eu assumo. Não sabia, errei, me dá uma chance, eu quero fazer melhor. Agora, quando a gente entra num caminho que as pessoas fazem de conta que são alguma coisa, mas não são, a gente começa a perder a nossa identidade cristã. Irmãos, na casa de Deus, no rebanho de Deus, deve existir transparência. Eu sou o que sou. Aqui eu sou o mesmo que eu sou na minha casa, que eu sou no meu trabalho, que eu sou na rua. Eu não estou fazendo de conta que eu sou cristão. Eu sou crente mesmo, lavado no sangue de Jesus. E eu quero viver uma vida de
transparência. Aleluia. Você não precisa ser o que você não é. Não faça de conta. É ruim. Vai afetar o seu caráter. Seja quem você é. E deixe o Espírito Santo trabalhar. Irmãos, Deus trabalha com pessoas que são gente mesmo. Deus não trabalha com artistas. Então, se você está fazendo de conta, não tem que Deus fazer na sua vida. Você entrou no caminho da hipocrisia. E Jesus odeia hipócrita. A gente tem que ser o que é, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, mas sempre transparentes. Eu sou assim mesmo, mas Jesus vai completar a obra dele em mim. Aleluia. Quantos creem nisso podem adorar o nome do Senhor? Então, assim como Paulo tinha a preocupação de que a igreja estivesse sendo apresentada a Cristo por ele, como uma virgem pura, os ministros da igreja devem conduzir o trabalho da igreja de tal forma que ela não perca sua pureza. E cada membro individualmente é responsável por auxiliar a progressão da sua santificação. Você tem que fazer as escolhas e glorificar a Deus. Não tem como eu ficar sendo um vigilante seu. Algumas igrejas o pastor é vigilante. O pastor fica na porta. Tudo lá e o pastor vai lá e pontua. Irmãos, não tem como. Não somos capazes de fazer isso. Mas você, instruído pela palavra, conhecedor da verdade, você tem que fazer as opções que glorificam a Deus. Como o próprio Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então a pergunta nunca é, quanto eu vou ganhar nisso? Meu nome vai aparecer? Eu vou estar em evidência? A pergunta não é essa. A pergunta sempre é, eu fazendo isso, eu vou glorificar a Deus ou não? Se a resposta for não, tome a decisão de glorificar a Deus. Mesmo que você perca, mesmo que você não apareça, mesmo que você venha sofrer, escolha glorificar o teu Deus. Aleluia. Quantos querem fazer essa escolha? Glorifique o nome dele nessa noite. Verso 3: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Meus irmãos, Paulo não ignorava que o povo da aliança, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser seu, estava sempre tendo uma oposição espiritual terrível. Irmãos, o crente pode até brincar de ser crente, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. O diabo te odeia, não quer ver a sua alegria, ele não te poupa, não tem misericórdia de você, e ele está o tempo todo tentando roubar aquela devoção sincera que nós devemos a Cristo, nosso Senhor. E ele vai fazer isso de diversas formas. Ele vai fazer isso através da falsa doutrina, através dos falsos obreiros, através de falsas profecias, através de valores distorcidos que vão ser introduzidos no seio da comunidade cristã. Então Paulo tinha uma preocupação porque Eva foi enganada pela serpente, e ele sabia que qualquer um de nós, sendo humanos como somos, podemos ser enganados pelas astúcias do nosso adversário. Então precisamos ter cuidado. E como que a gente sabe que uma coisa é engano? Quando ela rouba de nós a simplicidade do Evangelho, quando ela rouba de nós aquela devoção sincera ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente está vivendo dias de batismo de prosperidade. Já viu isso já? O camarada vai pegar uma água dentro de uma mina de ouro, e ele leva para a igreja e ele joga essa água na igreja. Os crentes começaram a ter sucesso no nível financeiro. Está acontecendo uma grande igreja evangélica brasileira. Anelzinho da aliança com Deus. Você pecou? Você vai lá, você comprou a aliança, você fez uma nova aliança com Deus. Então as pessoas vão colocando ícones, símbolos, objetos entre nós e Deus. Mas a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Crente salvo não põe copo de água em cima de rádio para beber água depois. Não precisa disso. Onda de rádio não vai santificar água, forma alguma. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Está doente, ora. Está precisando de renovo, ora. Está precisando da ajuda de Deus, ora. Deus habita em você, Ele é a tua esperança.
Depois que pregou, o pastor colocou patente de porta no corredor da igreja. Era a campanha da porta aberta. E os irmãos bateram a porta aberta porque passavam por debaixo do batente. E quando passava, o pastor ia ungindo com óleo. A Bíblia fala que a unção é só para enfermo, mas esse irmão estava com a porta fechada e era ungido. Heresias vão tirando o foco. Jesus Cristo já não é importante mais. Já não é importante mais. Graças a Deus, irmãos, a gente ainda proclama que só Jesus Cristo é o Senhor. Não precisamos de apetrecho, não precisamos de invenções. Cristo é tudo e todos, e a Ele somente a glória. Então a gente tem que ter cuidado. Igreja que você vai, de repente uma irmã começa a rodar, pega o óleo da unção no púlpito e não ungiu o povo. Irmãos, a Bíblia diz que só mexe com o óleo da unção presbítero. Mas tem lugar que qualquer membro da igreja pega o óleo e não unge. Irmãos, heresias de destruição, querendo mudar o que está escrito. E sabe qual que é a minha tristeza? Muitas vezes o nosso povo vai atrás dessas coisas. Muitas vezes o nosso povo vai atrás desse novo evangelho. E a gente precisa se guardar, meus irmãos, porque as heresias vão roubando de nós uma devoção sincera pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam o Espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Paulo estava perplexo. Os irmãos ficaram bravos com ele, porque ele enviou uma carta severa, corrigindo, só que eles aceitavam, meus irmãos, com facilidade, com alegria, qualquer enganador que aparecia entre eles. Então a gente precisa, meus irmãos, estar atento para isso, meus irmãos, muito atento. Aqui nós temos algumas situações, vejam, anunciar um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Irmão, você conhece o Salvador? Você conhece o Jesus? De verdade? Conhece a doutrina bíblica sobre ele? Sabe quem ele é? Sabe o que a Bíblia diz a respeito dele? Precisamos conhecer as nossas crenças, irmãos. Precisamos saber o que cremos. Aleluia! Precisamos ter cuidado para não estar servindo Jesus diferente do Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Aceita um espírito diferente. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado. Nem todo movimento, meus irmãos, é o Espírito Santo. Não fique impressionado, meus irmãos, com pula-pula, com cai-cai, com roda-roda. Não fique impressionado com isso, não. Se impressione quando você vê na igreja os crentes chorando, se arrependendo dos seus pecados, pedindo para Deus graça para ser mais santos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um dançarino que pega os crentes para dançar, não. Ele é Deus dentro de nós que aquece o nosso coração, nos mostra o nosso pecado, nos chama para a santificação. Agora a gente tem visto que o Espírito Santo só faz os crentes pular e dançar. Que Espírito Santo é esse? Aí você vê que a pessoa pula e na segunda-feira é a mesma pessoa, contando as mesmas mentiras, vivendo o evangelho que faz de conta da mesma forma. Irmãos, não queremos esse Espírito. Nós queremos o Espírito Santo da Bíblia, que quando é derramado enche os crentes de poder, e ele sai para buscar o evangelho, para falar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles deixam os círculos mudos e passam a servir de Espírito apenas o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o Espírito que nós recebemos e que não fica saindo e voltando da gente. Ele mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem recebe o Espírito, meus irmãos, é lá na macumba. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele mora em nós e não sai da gente. Voltemos ao Evangelho. O Espírito Santo está na igreja. Aleluia. Tenhamos cuidado com isso. E aceita um Evangelho diferente do que nós anunciamos. Irmãos, o Evangelho são as boas novas de salvação ao pecador. É uma mensagem que anuncia a vida eterna, que anuncia o abandono do pecado, que anuncia a única forma eficaz do pecador ser reconciliado com seu Deus. O Evangelho
da casa da praia, meus irmãos, pelo amor de Deus. O Evangelho não existe para quem te viu passar na prova e não te ajudou, ver você na bênção e se arrepender. O Evangelho não existe para você esfregar na cara de ninguém que o seu Deus é fiel. Para com isso. O Evangelho existe porque você é um pecador e precisa de salvação. E sem Deus você não é nada. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Vocês estão trazendo para a gente um outro Evangelho. E nós precisamos manter a simplicidade do Evangelho. Quantos querem apenas o Evangelho? Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Verso 5. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Meus irmãos, Paulo mostra a partir desse verso algumas comparações que ele fazia com esses que se diziam superapóstolos. No geral, todos esses opositores que ele encontrou na igreja de Corinto julgavam Paulo inferior a eles por diversos motivos. Um deles era a questão de falar. Eles não achavam Paulo eloquente. Eles achavam Paulo pesado na sua maneira de falar. E a gente vai ver isso aqui na sequência, verso 7. Quando anuncio a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando por vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não me incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isso: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Meus irmãos, aqui nós vemos a primeira defesa que Paulo faz. Irmãos, o apostolado dele era tão verdadeiro que nem sequer ajuda ele recebeu dessa igreja. E não foi uma questão de uma ajuda pontual. Eu trouxe o Emerson aqui uma vez para pregar, mas não dei, irmãos, nem uma ajudinha de combustível para ele. Mas nem 5 reais. Não dei. Deveria ter dado, mas ele veio. E veio a segunda depois. Também não ajudei com nada. Ele mora aqui do lado, meus irmãos. Não ajudo mesmo, de forma alguma. Mas é um caso isolado. Ele veio aqui 2 vezes. Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio. Ele não foi para pregar, não foi para formar a igreja. Estava ali direto, meus irmãos. Era legítimo ser ajudado, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas ele queria evitar qualquer tipo de acusação contra o trabalho que ele estava fazendo. Então ele abriu mão de um direito dele, de ser ajudado por essas igrejas, e foi sustentado por todas as demais que ele havia formado. Por que ele fez isso? Para evitar qualquer tipo de impedimento do trabalho que ele estava fazendo. Qual que é a intenção dele em lembrar isso, meus irmãos? Jogar na cara deles isso? Não. Apenas recordar de que quem trabalha para Deus não visa recompensa. Irmãos, se meu nome não aparecer, não tem problema. Se eu não estiver em evidência, não tem problema. Se não tiver salário, não tem problema. Só uma coisa importa: que Cristo seja anunciado, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja revelado através da proclamação do Evangelho. Enquanto os superapóstolos dessa igreja, assim que Paulo chama, saqueavam a igreja, roubavam o que os irmãos tinham, porque a característica do falso obreiro, tudo que ele faz visando o lucro, faz visando a recompensa. Quem é que é de departamento está acostumado com isso. Liga todo empolgado para o irmão para convidar ele para pegar. O discurso é sempre o mesmo, irmãos. Parece uma cartilha. Quantos membros tem na sua igreja? Fez essa pergunta, você já sabe que vai vir bom. Irmão, não é muito grande não, tenho 100. Mas na festa vai mais gente? Vai uns 150, uns 180. E pode dar uma segunda oferta, irmão? Aí você já sabe. O que ele quer? De algum livro de apartamento já passou por isso aqui? Eu já passei várias vezes. Só que eu não trago. Não trago.
A igreja de Cristo não precisa de saqueador, ela precisa de gente compromissada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que uma igreja santa, lavada no sangue de Jesus, não vai ignorar as necessidades daquele que de fato prega o Evangelho pela fé. De fato, a pessoa vem para cá, ela sempre vai receber uma ajuda de curso, ela se preparou, ela orou, ela estudou para trazer uma mensagem relevante para a igreja, merece ajuda, mas aquilo que é digno. Não é digno a pessoa pegar uma mensagem datada de 50 minutos e levar no resto da igreja, como tem acontecido. Recentemente, inclusive foi tema da reunião nossa com o nosso supervisor, viu uma cantora numa igreja que tem evangelhos, numa segunda noite, para cantar 3 músicas, levou R$10 mil. E eu pergunto, foi para isso que Jesus morreu? Foi para isso? Tem irmãs aqui que já cantaram muito mais do que isso. E o máximo que recebe é um abraço e oração do pastor. Não é verdade? Mas estão fazendo isso porque amam ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente precisa repensar o nosso evangelho, repensar os nossos valores cristãos, repensar, porque a gente está caminhando a passos largos para deixarmos a simplicidade do evangelho. Precisamos pensar muito nisso. Paulo não despojava as igrejas, ele recebia ajuda, mas uma ajuda justa. Vamos continuar aqui, meus irmãos, a partir do verso 10. Pela verdade de Cristo, pode estar em mim. Eu garanto que ninguém, em nenhum lugar na caia, tirará de mim esse orgulho, de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que porque não amo vocês, Deus sabe o que os amo? Irmãos, entre as diversas acusações que Paulo recebeu, até a questão de que o fato de ele não permitir ajuda dos irmãos, era uma atitude dele de desprezar a igreja que ele havia fundado. Irmãos, o obreiro sempre receberá acusações. Você quer fazer a obra de Deus? Quantos querem fazer a obra de Deus aqui? Dê uma glória a Jesus bem alto. Se prepare para a pancada. Se prepare para a calúnia. Se prepare para a indiferença. Se prepare para o desprezo. Se prepare para todo tipo de incoerência. Você vai passar por isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O teu Salvador passou por isso e Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Nós levamos os mesmos sofrimentos que Ele padeceu no nosso corpo, porque agora nós somos o seu corpo na face da terra. Mas assim como Ele venceu, a sua igreja vencerá. Você vencerá em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 12. O que eu estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Irmãos, aqui nós temos 3 afirmações fortes de Paulo. A primeira, todo falso obreiro tenta parecer um obreiro verdadeiro. É a primeira afirmação. O falso obreiro vai se esforçar para parecer verdadeiro. O falso obreiro vai orar. O falso obreiro prega a Bíblia. Às vezes melhor do que os obreiros verdadeiros. Tem técnica, tem oratória, tem eloquência. Então ele faz parecido. O falso obreiro fala até que estranho. Revela. Ele revela. Ele olha para você, meu irmão, eu estou vendo que você está passando por uma grande luta. Ah, irmão, quem que não está? Vou falar para qualquer crente aqui, você quer acertar a revelação? Irmão, eu estou vendo que tem promessa na sua vida que não está cumprida. Todo mundo tem. Ó, irmão, estou vendo que você está passando uma grande luta, uma grande tempestade. Todos. Ó, irmão, Deus tem uma emoção familiar assim,
Mas eles usam desses argumentos, dessas artimanhas, para tentar atrair a gente para perto deles, para depois nos saquear. Então, todo obreiro falso se esforça para parecer verdadeiro. A primeira afirmação séria. A segunda aqui é quando Paulo fala que Satanás é capaz de se disfarçar diante de luz. O que significa isso? Que ele vai aparecer como um anjinho de luz para você? Não. Isso é uma linguagem figurada, uma analogia. Ele está dizendo que se o mal quiser, ele pode aparecer com a luz. A falsa religião pode parecer verdadeira. O falso Espírito Santo pode parecer o Espírito Santo verdadeiro. Pode parecer. Nas falsas igrejas, a cura, irmãos. A cura. Acontece libertações encenadas. Acontece. E os crentes falam, mas eu não estou vendo. Eu não espírito porque eu não vejo que eu vou ter na minha igreja. É porque aqui eu não dou igual para ele, não. O diabo aparece e eu dou igual para ele. Aqui eu só dou igual para o Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem lugar aqui não. Por isso ele entra aqui e fica quietinho. Porque em algum momento a palavra vai libertar o pecador e ele vai ser transformado. Agora tem lugar que até chama que vai aparecer. E dá o microfone para ele falar, irmão da minha igreja, não fala. Quem fala aqui é o Senhor, pela palavra, pelo Espírito Santo, aleluia. Mas tem lugar aí que o diabo fala. E os crentes vibram. Então, voltemos ao Evangelho. Então, a falsa religião, o mal, pode se parecer bem. Ele fez a capacidade de muita gente estar seguindo esses falsos ensinadores, falsos apóstolos. Por fim, Paulo é categórico. Aqueles que são falsos obreiros terão a recompensa dos seus maus atos. Por isso, irmãos, a gente precisa se esforçar para permanecer nos pés do Senhor Jesus Cristo. Para não deixar o engano entrar no nosso coração. Para não fazer nada por nós mesmos. Não é para mim, é para Ele. Não é por minha causa, é por causa dele. Não é para eu aparecer, é para Ele aparecer. Então tomemos cuidado, meus irmãos, porque Deus trará juízo a toda obra. Toda obra. Então sejamos vigilantes. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração aqui nessa noite, mostrar como está a nossa alma diante dele. Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa busca maior? Se é a glória de Deus ou a nossa própria glória, se é a vontade de Deus ou se é a nossa vontade. Aleluia. Glória a Deus. Verso 16. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha uma pequena coisa de me amar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, eu estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios que suportam de boa vontade os outros, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês, toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Meus irmãos, a perplexidade de Paulo é notável. Ele não podia acreditar que uma igreja fundada por ele tolerava obreiros desse naipe. Obreiros capazes de saquear, de desprezar, de esbofetear e de escravizar. Irmãos, o pastor tem autoridade sobre o rebanho. Você pode glorificar Deus sobre isso? Essa autoridade vem de Deus. Mas essa autoridade, ela tem limites. E esses limites, eles não podem ser lançados. Irmãos, o papel do pastor é apacentar. O papel dele é mostrar para a igreja o caminho. Pastor nenhum tem autoridade para falar para você se você vai viajar ou não. Se você vai fazer alguma coisa ou não, não temos esse poder. Não podemos exigir de alguém que faça uma coisa que ele não é capaz. A gente tem visto, e eu vejo isso, por onde eu tenho passado, irmãos
irmãos, pastores proibindo as pessoas até de visitar familiares. Proibindo de visitar um familiar. Pastor, vou fazer uma viagem com um familiar meu. Quando? Domingo, vai chegar para o culto? Não, não vai. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu discipulei, meus irmãos, uma família. Às vezes os irmãos pensam que isso é um exagero. Não acontece isso. Quando eu ainda estava com o Carlos Lourenço, eu ainda era líder de jovens. Lá pelo ano de 2002, nós recebemos uma família lá. E essa família veio de uma igreja independente. E lá, meus irmãos, tudo era feito por revelação. Tudo que a pessoa ia fazer, ela tinha que comunicar ao pastor. Irmãos, tudo. E esperar que Deus revelasse no momento certo. E um dia essa irmã queria fazer uma reforma na casa dele, trocar as cortinas. Ela foi falar com o pastor. O pastor falou: vamos lá, irmã. Essa irmã esperou 1 ano e meio. Até que um dia o pastor revelou que era hora de trocar as cortinas. Irmãos, isso está acontecendo. E às vezes nós não valorizamos a igreja de Deus. Então precisamos refletir um pouquinho. Porque os dias são maus e a gente precisa estar no lugar em que a palavra é pregada. E que nós podemos viver o Evangelho na sua totalidade, na sua liberdade. Você pode glorificar Deus pela igreja que você tem, pela igreja que você é, aleluia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, se você conhece alguém que está aprisionado numa seita como essa, numa falsa religião, não é indelicado você orientar a sair de lá. Sai daí, que você está no engano. Deus não está nesse negócio. Deus não está. O pastor pode orientar decisões de vida, mas ele sempre vai lhe orientar deixando que você age de acordo com a sua própria consciência. Agora, a partir do momento que você vira incapaz de pastor, não. Isso não existe. Deus não está nisso daí. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Eu uso essa fala, irmãos, até para orientar os irmãos que às vezes a gente é meio que coagido. Ah, pastor, eu vi fulano fazendo tal coisa, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu estou fazendo. Eu estou pregando aqui semana após semana, é verdade. Eu estou aqui ensinando semana após semana. Se a pessoa não quer fazer, deixa ela com Deus. Eu não vou forçar ninguém para o céu. Eu estou me esforçando para eu chegar lá. E mal consigo ir sozinho. Agora eu estou livre desse sangue. Porque a palavra está sendo pregada. Para ir para o céu, o caminho é estreito. Nós vamos entrar por ele. Amém, meus irmãos? Não vou ser detetive de ninguém. Eu vou pregar o Evangelho e confiar que o Evangelho funciona e Deus fará a obra. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui, por favor. Versículo de número 22. Perdão, versículo de número 21, porque eu parei na metade dele. Tenho até vergonha de confessar que nós somos tímidos demais e não somos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. A partir desse ponto, irmãos, a gente vai ver agora Paulo apresentando a sua defesa mais expressa aqui. Ele vai mostrar um pouco do que ele passou na constituição da igreja de Corinto, um pouco das credenciais que ele trouxe na própria Bíblia. Verso 22. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Os irmãos se recordam que eu expliquei para vocês que uma das influências que a igreja de Corinto estava sofrendo era com aqueles irmãos que eram judaizantes, aqueles irmãos que queriam que a lei fosse observada na totalidade para a justificação. Então esses diziam que talvez Paulo não fosse um apóstolo de verdade, porque ele desprezava a lei. E ele então aqui apresenta uma declaração muito firme de que se alguém amava a lei era ele. Por quê? Ele era hebreu, ele era israelita, ele era o descendente de Abraão. Mas ele descobriu em Cristo uma aliança superior da lei. A lei matava, a graça de Cristo dá vida.
A lei apontava o pecado, a graça de Cristo ela apontava vencer o pecado. A lei levava a morte, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas a graça de Cristo vivificava o pecador, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus no céu. Nós estamos acima dessa aliança. A lei é santa, é justa, é boa, mas ela foi levada na cruz por Cristo. E agora nós andamos no poder do Espírito Santo no Pai de vida. Por andarmos no Espírito, nós cumprimos a lei. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Ele continua aqui. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse um outro. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais meses do que eles na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Olha o preço, meus irmãos, de um verdadeiro chamado. O preço de uma vida consagrada. A gente tem visto hoje pessoas chamadas por Deus, entre aspas aí, mas elas pagam o preço sentadas no sofá. Não é? Paga o preço no churrasco. Paga o preço vivendo as forças da fé de vocês. Mas alguém chamado por Deus, ele vai pagar o preço sofrendo pelo rebanho, apoiando o rebanho, cuidando do rebanho, encorajando o rebanho. O verdadeiro pastor não apacenta bens, ele apacenta pessoas. Ele apacenta pessoas que foram salvas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Não importa o que você tem, importando que você é uma alma e precisa ser cuidada. Então Paulo sofreu, irmãos, perigos terríveis. Ele continua aqui. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Ô irmão, foi igual coitado aqui. E você fala que você tem prova? E você fala que está difícil? Você não passou tudo que Paulo passou. Mas ele suportou por amor a Cristo. E você vai suportar também em nome do Senhor Jesus. Você vai aguentar. 3 meses os romanos me bateram com porretes. E uma vez eu fui apedrejado. 3 meses o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas, passei 24 horas boiando no mar. As pessoas não falam que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Quem já viu isso? Tadinho de Paulo. 3 meses o barco dele afundou. Irmão, com a mesma prova pode voltar na sua vida. Você pode vencer ela hoje e ela voltar daqui a alguns meses. Não tem problema. O Cristo que te deu a primeira vitória vai dar todas as demais para você. Fica firme comigo. Aleluia. Nas muitas viagens que fiz, tem estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, pelos próprios judeus que me perseguiam, e também pelos não-judeus. Tem estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, no meio de perigos nas cidades, em alto mar, perigos causados por falsos irmãos. Esse é o pior de todos. O pior perigo é aquele que é causado por um falso irmão. Irmãos, a gente precisa falar uma verdade um pouco dura. Nem todas as pessoas que estão nos nossos templos são irmãos. Tem gente que nós saudamos com a paz do Senhor, abraçamos, oramos por eles, eles são batizados em água, tomam ceia com a gente, falam até línguas no culto, mas são falsos irmãos. São pessoas que não estão vivendo o reino de Deus. O seu Deus é o seu reino. Você conhece um falso irmão quando você precisa dele. Você está ali arrebentado, caído, ferido. Você espera um abraço, um encorajamento, uma mão estendida. E ele chega em você e fala: bem que eu te falei. Eu já sabia que você ia cair. Eu já sabia. Oi, não termina de matar o ferido, não. Deus é o Deus dos feridos. Ao encontrar um ferido, levanta ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Que a gente possa ter o coração como o de Cristo, meu Deus.
coração comum do Senhor. Nós somos uma igreja aqui. Nós não podemos aceitar que pessoas entrem aqui sendo da mesma forma. Por isso, observe as pessoas. Dá uma olhada panorâmica em toda a igreja protestante. Olha quantos rostinhos, quantas histórias. Essas pessoas passaram por gigantes enormes para chegar nesse culto aqui hoje. E às vezes, ao invés de receberem um abraço, um encorajamento, recebem um dedo apontando para elas. Irmão, nunca aponte um dedo para o crente. Faz isso não, pelo amor de Deus. Ao apontar para o cristão, você está apontando um dedo para Deus e três para você. Faz isso não. Se for para estender as mãos, que seja para abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja para levantar quem está caído, que seja para acolher quem está ferido. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então não seja um falso irmão, por favor, por favor. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. 27. Tenho tido trabalhos financeiros. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tenho me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda me pesa diariamente a preocupação que tenho por todas as igrejas. Essa talvez seja a maior luta de Paulo, a maior luta do verdadeiro cristão. A preocupação com as igrejas. Aqui, meus irmãos, é talvez o versículo mais forte do capítulo 11 e talvez o versículo mais importante dessa última sessão da carta. Porque, meus irmãos, a gente tem vivido dias em que as pessoas têm estado preocupadas consigo mesmo, mas pouco preocupadas com a igreja. As pessoas vêm para os cultos com a seguinte motivação: meu Deus, o que o Senhor vai falar para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Eu vou para a igreja para buscar minha bênção. Eu vou para a igreja porque eu vou cantar. Eu vou para a igreja porque eu vou pregar. Eu vou para a igreja porque senão o pastor vai pegar no meu pé. É mesmo, você já sabe disso. Pega mesmo. Mas será que nós temos estado preocupados com a igreja? A sua igreja pode contar com você? Essa comunidade pode contar com você? Com a sua ajuda, com o seu apoio, com as suas orações? Você é capaz de abrir mão das suas paixões em prol da igreja do Senhor? Não tem glória nessas horas, né, irmão? A Bíblia diz que Ele morreu por todos, não é mesmo? E agora que nós estamos nele, a gente precisa morrer para si. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo agora para agradar aquele que me salvou. E uma maneira de agradar a Cristo é renunciando em prol da noiva de Cristo, que é a igreja. E eu quero que você responda no Espírito Santo. A igreja pode contar com você? Você está comprometido com a igreja? Ou você está comprometido consigo mesmo? Paulo, ele chegava a perder o sono, preocupado com a igreja do Senhor, com as igrejas que ele havia fundado. Então não perca o sono por outro motivo que não seja a causa de Deus, a obra do Senhor. Se esforce. Com quem que Cristo pode contar aqui? Levante a mão e glorifique o nome dele. Tem algo. Deus para você. Aleluia. Verso 29. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Irmãos, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele sente aflição pelo sofrimento dos irmãos, pelo sofrimento da igreja. É engraçado que não está escrito aqui que Paulo aplaudiu o irmão que caísse, mas ele se afligiu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós temos permitido que a igreja se torne um tribunal? Caiu? Bem feito. Bem que eu disse. Mas cedo ou mais tarde ia cair? Não. Não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando o meu irmão cair, eu vou levantá-lo. Porque eu não tenho garantia nenhuma que eu próprio não vá cair amanhã. Então eu preciso fazer com o meu semelhante o
porque eu espero que Ele faça comigo também. Aleluia. É tempo de cuidar dos feridos, meus irmãos. É tempo de levantar os abatidos, meus irmãos. É tempo de se ocupar com as coisas do reino, meus irmãos. É tempo de aplicar o coração e socorrer a igreja, meus irmãos, a qual nós fazemos parte. É tempo de nós investirmos nas pessoas que estão à nossa volta, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar nessa conversa. Eu vejo que amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tem nos chamado para sermos cuidadores uns dos outros. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Seja um cuidador, cuide, ame o Senhor, apoie Ele. Se alguém está fraco, se esforce para ajudá-lo, para levantá-lo. Nisso nós cumprimos a lei de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 30. Se existe um motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Quem aqui que é capaz de exibir as suas fraquezas com entusiasmo? Quem gosta? Como a gente gosta de falar que fez duas faculdades, eu fiz 2 faculdades, eu falo 3 idiomas, eu ocupo um alto cargo na empresa de trabalho, a gente enche a boca, né? Mas o Evangelho nos dá liberdade e poder da gente não ter que parecer nada para ninguém. E aqui eu vejo Paulo dizendo que ele se gabava da fraqueza dele. Irmão, você quer saber se uma pessoa humilde? É quando ela fala com o mesmo entusiasmo dos erros e dos acertos. Porque ela não tem nada para esconder de ninguém. Ela é o que ela é. E aqui Paulo vai se gabar de um incidente que aconteceu com ele. Olha que interessante. Versículo de número 31 em diante. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando eu estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prender. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Irmãos, o maior apóstolo, o maior doutrinador, o homem que recebeu a revelação do mistério do Evangelho, numa situação de perigo, não foi nenhum anjo para ele. Nada disso aconteceu. Não aconteceu, não teve terremoto, não teve nada. Ele teve que descer carregado num cesto. E ele se orgulha disso. As coisas podem não estar acontecendo do jeito que você gostaria. Mas glorifica a Deus por isso também. As coisas podem estar ocorrendo da maneira mais divergente das suas opiniões e seus valores. Glorifica a Deus nessas horas também. Há momentos que Deus vai nos livrar do helicóptero, e há momentos que Ele vai nos livrar do cesto. Há momentos que Deus vai nos usar para levantar o paralítico, mas há momentos que a gente vai ter que ser carregado para não cair. Não importa o momento que a gente está vivendo, o que importa é que Deus tem que estar no controle da nossa vida, tem que ser o centro de tudo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.